Saudações, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Luz Estrela Guia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a Síndrome da hiena, ou também como conhecido Síndrome de Hardy. Mas antes de começar, pedimos a todos os nossos internautas que curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam também acessar este conteúdo e se inscrevam. É só apertar um botãozinho vermelhinho para se inscrever, para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. É isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Antes de falar da síndrome propriamente dita, eu preciso explicar o que é essa síndrome da hiena ou síndrome de Hardy. Da onde veio esse nome? Nos anos 60, 70, tinha um desenho muito conhecido que era o leão Lippe e a hiena Hardy. E era um contraponto. O Lippe, ele sempre procurava fazer as coisas, era corajoso, ele era assertivo, né? Não era muito corajoso não, mas era assertivo, é essa palavra mais correta para usar em relação ao Lippe. E o Hardy é aquela pessoa, né, na forma daquele bichinho, né, que é a hiena, que só fica, ó céus, ó azar. Então, isso ficou, né? Esse nome ficou para a gente ilustrar as pessoas que também são conhecidas como frente fria, né? E por que esse nome Hardy? Em inglês, hard quer dizer difícil. E hard é a pessoa que só vai atrás de dificuldades. Tudo é muito difícil para ela. Sempre tem obstáculos. Aquela que procura pelo em ovos para poder reclamar. E aí também nós temos esse outro nome para o Hardy, né? Para a hiena, para o reclamador profissional. São pessoas que têm sempre um problema para cada solução. Exato, nossa, gostei disso. Exatamente isso. Então, é assim, esse tipo de pessoa frente fria é aquela que quando você pergunta tudo bem, você acaba se arrependendo. Porque ela vai falar assim, mais ou menos. Ela começa a contar tudo o que aconteceu com ela, praticamente desde o dia que ela surgiu no planeta Terra, né? E sempre, em todas as situações, coisas negativas, sempre vendo o lado negativo de situações, das pessoas e dela mesma, né? Então, a gente até se arrepende, né, de perguntar, tudo bem? É melhor nem perguntar, porque vai vir uma enxurrada de energia pesada e densa sobre você. É fácil você identificar porque é aquela pessoa também que além de reclamar... E o que é reclamar? Você pode me dizer, Alexandre Melo? É clamar duas vezes, né? Até se você pegar e dividir a palavra, né? Reclamar. Então você está clamando mais vezes, né? Então não resolve ficar só reclamando. Tem pessoas que têm essa máxima na vida dela, né? Ela gosta de reclamar, ela acorda, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, ela sempre está reclamando, ela sempre vê, se tiver um copo de água, um exemplo, né? Com meia água, ele vai sempre olhar, esse copo tá meio vazio, em vez dela olhar e falar assim, esse copo tá meio cheio, né? Então ele sempre olha pelo lado negativo. Exatamente, aquela que acorda, olha para a janela, se tá sol, ai meu Deus que calor, detesto esse tempo. Se tá chovendo, ai meu Deus, que horrível, vou ter que sair na chuva. Se tá frio, ai meu Deus, não aguento, que tá gelado demais. Então nunca tá boa, ela nunca tá satisfeita com nada, porque ela tem uma insatisfação pessoal tremenda. Então por isso ela tem essa dificuldade de enxergar coisas boas. Sim. E ela propaga isso, porque isso contamina. Às vezes numa rodinha de amigos a pessoa reclama tanto, né? E fala sempre o lado negativo, que aquilo
mesmo que você não esteja nessa vibe negativa, você acaba se contaminando se você não ficar esperto. Se você não tiver uma conexão com o seu espiritual, com a espiritualidade maior, sempre elevada, você acaba se contaminando. E então aquela pessoa também que você pode identificar que é aquela assim, ai, eu não consigo. Ai, para começar, uma coisa bem interessante, a pessoa sempre fala ai, tudo que ela vai falar, ai, mas eu não consigo. Ai, mas não sei o que lá. Síndrome do ai, ai, ai também, entendeu? A gente pode falar assim também. Tem vários nomes, né? Que são até divertidos, engraçados, mas é uma coisa séria, né? Sim, e é uma coisa muito ruim, tá? É engraçado porque a gente faz essas comparações, né? Com desenho, com situações, mas não é nada bom. Uma coisa bem perniciosa mesmo. E que contamina. Então ela fala assim, eu não consigo, ao invés de ela... E na verdade não é eu consigo que ela fala, eu não quero. Mas ela não vai falar não quero, eu não consigo. Ela nem avaliou as possibilidades daquilo que ela precisa fazer ou ela quer fazer e ela já vai desistindo, sem ao menos tentar. Quer ver uma outra coisa? Ah, eu não gosto disso. Se é uma comida ou uma bebida, ela já vai falar de cara, eu não gosto. Mas você já provou? Não. Você já assistiu esse filme? Não. Então como é que você sabe que você não gosta? Ai, não, mas eu não gosto. Tá bom. São pessoas que têm já logo no primeiro impacto, ou principalmente coisas que a pessoa não conhece, ela já vai pelo lado negativo. Ela já tem uma resposta pronta, sempre pelo lado negativo, nunca pelo lado positivo. Exatamente. Quer ver outra coisa? Ó? Ah, eu não tenho dinheiro. Muitas vezes a gente está falando de alguma coisa, ela nem sabe quanto custa, nem sabe, mas já vai falando, eu não tenho dinheiro. Ah, para mim, isso não é para mim. Ela não sabe quanto custa, né? Não procura saber e também ela contamina as pessoas, né? Tira aquele entusiasmo. Você vem contar uma coisa tão legal, você acaba, né, se desestimulando, porque a pessoa está tão para baixo e ela quer te puxar para baixo também. Ela não quer que você ajude a erguer a moral, as atitudes dela. Não, ela quer te puxar para baixo, né? Que é muito ruim também, né? Sim. Quer ver outra coisa? Ah, isso é muito caro. Caro em relação ao quê? A pessoa nem sabe, né? Então, quer dizer, ela tem que guardar para ela essas situações, porque assim, ela não pode nesse momento, tá bom. Mas não é que é caro, todas as coisas têm o seu devido valor, o valor justo, entendeu? E ela quer já colocar que não, que ai, outra coisa, a síndrome da coitadinha. Sim, né? Também é outra. Fica, ai meu Deus, eu queria tanto isso, mas eu não consigo, eu não posso. Ó vida, ó azar, falando novamente, né? E depois você vai falar também um pouquinho sobre isso, que é a vítima, né? Vítima Sim. profissional também. Sim. Que mais? Você vai falar alguma coisa para ela, eu tenho um projeto muito legal que eu tô fazendo, eu tô querendo fazer. Ai, não, mas isso é muito difícil, é muito complicado, isso não é para você. Ai, se fosse você eu nem tentava. Imagina, você tá louca. Então, de novo, ela não te apoia e ainda quer te puxar para baixo, entendeu? Ou ela fala, às vezes, até uma ou duas palavras de incentivo e vem na sequência uma enxurrada de coisas negativas. Ruins, exatamente. Né? E principalmente essa mania que esse tipo de pessoa, a reclamadora profissional, a síndrome de Hardy, a hiena, essa mania que ela tem de sempre criticar. Ela nunca vai falar uma coisa boa de você. E nem sobre ela, e nem sobre a vida, e nem sobre nenhuma situação. Então, é uma pessoa que a gente fica até, assim, penalizada, porque eu imagino como deve ser ruim você encarar tudo o que acontece de forma negativa. Nada é para o seu aprendizado, para o seu aprimoramento, não. É tudo um castigo, como se Deus e o universo fossem perversos a ponto de castigar uma pessoa. E não é assim. A gente sabe muito bem que não é assim.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Quais outros tipos de pessoa que a gente pode encaixar aqui nesse nome aqui do... O reclamador profissional, exatamente. né? Você vai encontrar o reclamador profissional em todos os lugares que você andar na sua vida, né? Você vai encontrar numa fila de banco, normalmente costuma ter muitas pessoas, né, que ficam ali reclamando. Muitas vezes a pessoa tem uma certa razão, né, mas elas gostam. Ali, se ficou uma filinha pequenininha, ela já começa a reclamar, né? Ela não tem um pouco de paciência, ela já parece que dá um start, a pessoa fica inquieta para querer reclamar, né? Isso em vários lugares, né? Não só no banco, mas numa padaria, no dia a dia, né? Já que você tem que estar ali esperando e você quer conversar um pouquinho, falar de coisas mais legais, né? Coisas mais leves, mais suaves. Não adianta reclamar. Não é porque você vai estar reclamando que as coisas vão acontecer com mais rapidez, que todo mundo vai andar mais rápido na fila. Não vai acontecer. Então vamos ocupar esse tempo com coisas mais leves, mais suaves. Sim. E entrando um pouquinho aqui na questão do vitimismo e da vítima, que são pontos também que está ligado aqui com o reclamador profissional também, né? Uma das veias aqui, né, sobre esse assunto. Então, assim, existe a vítima realmente, né, que ela até está dividida em 3 características, né, que é a vítima primária, que é aquela que ela é vítima de um assalto, por exemplo, né, ou ela é roubada. Tem a vítima secundária, que ela é vítima de um agente público. Quando você vai, por exemplo, você vai fazer uma denúncia numa delegacia, né, ou outro local. E aí o agente público começa a colocar você como falando que você está fazendo coisa errada, e sendo que você foi lesado por qualquer motivo. Então você vai explicar se quer uma ajuda do agente público, ele pega e inverte a situação e coloca você como se você tivesse errado, né, deixou de fazer alguma coisa ali, né? E tem o terceiro também, que é a família, a igreja, vizinhos, são pessoas também que gostam de colocar a pessoa como vítima, né, de determinado assunto, determinada situação. Esse é um ponto. Muitas vezes nós somos vítimas mesmo, de verdade. E tem o cara que é o vitimista. Então ele monta um personagem e se coloca de vítima. Normalmente, um ponto-chave normalmente é a culpa, né? Ele é uma pessoa que ele gosta de colocar a culpa sempre no externo. Ele nunca está participando ali daquele ponto que deu errado. Não, ele sempre é vítima. Ele é vítima da sociedade, ele é vítima de um familiar, ele é vítima de uma situação ali corriqueira do dia a dia, ele é vítima do sistema financeiro, né? Ele é vítima do governo, ele não teve chance na vida, ele sempre dá um jeito de se colocar ali, como você falou, né? Como coitadinho da situação. E essas pessoas, assim, tem aquela pessoa que é um vitimista consciente e tem aqueles que são inconscientes. Ele está tão acostumado a reclamar, sempre se colocar como... essas pessoas normalmente têm uma autoestima muito baixa, né? Então elas sempre estão reclamando, estão se colocando como vítima. Já se tornou... um fato corriqueiro na vida da pessoa. É parte dela. Faz parte dela. Reclamar é que nem beber água todo dia. Ela já vai lá e reclama de alguma coisa. É normal. Tem que dar uma reclamadinha para Tem que dar uma reclamadinha para ela ficar bem, se sentir bem, né? Por dentro. Mas tem aquelas pessoas que fazem um tipo, esse é o vitimista consciente, para tirar o proveito de alguma coisa. Então ele se coloca como vítima, como coitada, ela faz um drama, faz ali um teatro para manipular uma situação, para ela obter uma vantagem. Esse tipo aí é o mais perigoso que tem. Conseguir o que ela quer, né? Através da bondade das pessoas, da ingenuidade. Isso mesmo. A pessoa vai lá, se faz de
de coitadinha, né, de sofredora, de oprimida. E quando, na verdade, ela é uma pessoa forte. Ela só não quer fazer nenhum esforço para obter aquilo que ela quer, que ela deseja. Né? Então ela vai pelo caminho mais fácil. Se eu falar para ele assim, eu tô tão cansada hoje, eu não tô conseguindo, olha, eu tô com dor na coluna, eu tô com dor de cabeça, será que você pode fazer o jantar para mim? Mas na verdade ela não tá assim cansada, ela só quer pedir para ficar lá de boa, entendeu? Sim. Mas ela, como não tem coragem de falar isso, né? Porque o que vão pensar dela, né? Então ela faz todo esse jogo, porque é um jogo de sedução também. Sim, não é uma manipulação. Ser, né? Ela sempre está manipulando conforme os seus desejos. Mas ela usa esse vitimismo, ela é sempre a coitada, ela é uma pessoa que sofre demais. Ela sempre está todo mundo contra ela, ninguém vê como ela é uma pessoa tão boa. Ai, né? Deus esqueceu dela. Coitada, né? Uma pessoa realmente... Então isso aí acaba, a pessoa usa dessa manipulação para obter vantagens. Então precisa tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas. Precisa estar muito atento quando a conversa começa a ir muito para esse lado, então é necessário uma análise, né? Eu tenho uma técnica. Pode falar. Que é muito boa. Modéstia à parte, mas ela funciona, é muito boa. Quando a pessoa vem falando das dificuldades que ela tem, que ela não consegue isso nem aquilo, que ela é vítima da sociedade, das circunstâncias, né? Então eu tô prestando atenção na pessoa. De repente, sem mais nem porquê, eu viro para ela e falo assim: nossa, mas o seu cabelo tá tão bonito hoje. Quer dizer, eu tiro o foco dela, faço um elogio. E aí o que acontece? Naquele momento ela toma aquele choque. Porque eu não bati de frente, não contradisse o que ela estava falando, mas também não apoiei, não entrei na dela. Sim. Então, no primeiro momento ela leva um choque. E ela fala assim, sério? Você acha que tá legal? Aí ela vai saindo aos pouquinhos daquela vibe. E você muda a conversa naquele momento. É a chance que você tem de mudar o foco, de mudar a vibração daquela pessoa. Porque ela fazendo esse tipo de joguinho, vou chamar assim de joguinho sedutor, tá? E de chantagem emocional também, né? Ela tá tirando a própria força, né? Isso é horrível, ela tá tirando e tá se autodepreciando. Sim. E de tanto ela falar aquilo, falar e repetir tantas vezes, reclamar, né? Então o que acontece? No próprio subconsciente dela, aquilo vai ficar marcado, registrado. Mais um pouco ela não vai ter força de poder de reação. Então é um mal muito grande que ela faz para ela mesma. Entrando já nesse assunto, né, que você falou, como que a pessoa pode deixar de ser vítima? Né? Então, o primeiro passo, se você é uma pessoa que tem esse comportamento, é você reconhecer isso em você. Verdade. Ver que você, meu comportamento está muito negativo, né? As pessoas estão se afastando de mim, né? Normalmente, quando eu começo a falar, elas fazem uma cara ali que eu estou percebendo, né? Pela feição da pessoa, né? Tipo, ai, que chato. Fala, nossa, eu estou sendo uma pessoa chata, né? Inconveniente. Então, o primeiro passo é você se observar. O segundo é você precisa ter vontade de mudar realmente. Não querer ser manipulador, isso aí já é um desvio de caráter até, né? Sim. Então, mas às vezes a pessoa tem é uma doença, vamos dizer assim, né? Silenciosa. Isso aí é um comportamento, um desvio um pouco de comportamento. Pode ser adquirido também, viu? Porque às vezes ela teve um modelo na família. Ou num amigo muito próximo. Sim. Né? Ou na infância também. Exatamente. Ela foi muito maltratada, às vezes, pelos pais, ou por amigos, ou na escola. Algum trauma na infância fez com que ela ficasse com essa coisa de reclamar e também de se colocar como culpa. Sempre uma pessoa que, sei lá, fez alguns erros no passado, não só na infância, às vezes na adolescência ou até na vida adulta mesmo. Às vezes um grande fracasso ali na vida, ali sei lá, a pessoa abriu uma firma e deu tudo errado, por exemplo.
um relacionamento de alguns anos e deu errado. Então ela fica com aquele sentimento de culpa e tudo que ela vai fazer de novo, ela começa a ficar insegura para dar os primeiros passos novamente para reconstruir a vida. Então ela fica toda hora voltando na estaca zero, se autoculpando. A pessoa perde o amor próprio. Isso aí é perigoso. Precisa de um tratamento, precisa de um terapeuta, como nós somos aqui terapeutas, caso precisar, estamos aqui às ordens, né? Ou procure um profissional, um psicólogo, ou um parente, alguém que você perceba que tenha muito bom senso, uma pessoa mais velha, centrada, equilibrada, ela pode te dar ali alguns conselhos também. E principalmente assumir as rédeas da sua vida. Essas pessoas precisam, em algum momento, seguir a sua vida e saber que errar é normal, porque elas ficam ali se escondendo, de certa forma é uma zona de conforto. Você se fecha ali no seu vitimismo e começa a fazer julgamentos, culpando esse, aquele, né? E acaba se privando de seguir o seu caminho. Você vai errar, como todo mundo, isso é normal. Todas as pessoas erram e acertam. E isso faz parte da vida. Você não tem que ficar se culpando, ficar ali naquele mundinho fechado. Porque não vai te trazer evolução, você vai ficar sempre nessa situação difícil e provavelmente vai desencadear uma doença, uma depressão, né, Fê? Sim, com algo certeza. Que vai fazer você ir definhando aos poucos. Porque é uma vibração negativa você ficar nesse estado de se colocar como vítima, né, a pessoa sempre reclamando, colocando máscaras, né, na sociedade ali. Então não vale a pena, né? Então é se responsabilizar, pegar as rédeas da sua vida e vai seguindo. Você vai tropeçar, é normal, vai sentir medo, vai sentir um pouco de insegurança no começo, mas você se apega com Deus, com a sua espiritualidade, com pessoas que te amam de verdade, que estão dispostas a te ajudar, né? Um bom terapeuta vai te ajudar com certeza, ele vai te auxiliar, ele vai te acompanhar naqueles primeiros passos, né? E vai chegar um momento que você vai ficar bem novamente, não tenha dúvida, né, senhor? Exatamente, você tem que estar 100% fechado com você. Quando você errar, você simplesmente descobriu a maneira de não fazer, entendeu? A maneira não é errada, mas a maneira que não te levou àquele sucesso que você queria. Então, você descobriu uma maneira de não fazer. Existem milhões que você precisa testar, entendeu? E é como você falou, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. Esse vitimismo, ele tá, ou a reclamação, ela tá escondida, ela tá oculta, na verdade. Você não sabe onde que ela tá. Ela pode estar em vários lugares, né? Pode estar numa máscara, pode estar lá na infância, ela pode estar numa preguiça que você tenha, uma preguiça física mesmo, de querer fazer as coisas, eu não quero fazer e tal. Pode estar num desânimo, pode estar num ponto emocional, ou alguma crença mental que foi colocada na sua cabeça em algum momento da sua vida. Então você tem que fazer uma análise. Um comportamento familiar também, né? Porque tem famílias de reclamadores profissionais, de hienas, famílias de hienas. Zona de conforto, como eu já disse aqui, né? Ausência de amor próprio, baixa autoestima, né? Falta de empatia, queixa, ficar se queixando toda hora, né? Ser uma pessoa muito negativa, achar que o mundo está contra elas, né? Todo mundo está contra. Peraí, será que eu sou tudo isso mesmo, né? Então, você tem que se assumir que você errou. E você vai lá pedir desculpa. Normalmente essas pessoas, você pode perceber que são pessoas que nunca pedem desculpa, o vitimista e o reclamador. Ele não pede desculpa, ele sempre está certo. Sim,
Com certeza. Né? Ele não erra, ele é um ser divino, perfeito. Ele estava assim na nuvem, voando, ele tropeçou, caiu aqui por acaso, né? Só por acaso. Então, agora, devemos tomar cuidado quando aparecem essas pessoas na nossa frente, né? Que aparecem. Então, observar, tomar muito cuidado com chantagens emocionais. Normalmente são pessoas que têm uma habilidade grande para te envolver emocionalmente. Ela coloca situações ali que vai te fazer você parar para pensar. Ela traz ali um fato do passado. São dramáticas. Fazem ópera, né? Aquela tragédia grega. Choram. Nossa. Choram, né? Choram. É aquele ditado, lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo. Então você tem que estar muito atenta, muito esperta para não cair nesse joguinho. Precisa tomar muito cuidado. E também, às vezes, se for necessário, é melhor você até se afastar dessas pessoas. Se a pessoa realmente, você perceber que ela tem esse comportamento, você pode, claro, se for uma pessoa próxima, você pode tentar ajudar a falar, conversar, para ela sair desse estado. E como você falou, né, se a pessoa está vindo com aquela reclamação, fala uma coisa positiva. Tira o foco. Tira o foco, vai tentando tirar. Aquele tratamento de choque. Vai tirando o foco dela, porque ela está querendo te trazer pro negativo dela. Então você vai cortando, ela fala, não é assim que funciona. Vamos olhar por outro lado, esse lado aqui é positivo também, tem muitas situações aqui que você não está enxergando. Vamos olhar a vida pelo lado positivo, né? Poderia ser pior, né? Às vezes um ponto negativo, Deus está te livrando. Às vezes um relacionamento que não deu certo, Deus está tirando você daquela pessoa, porque poderia ser pior. Então é um livramento. Um voo que você perdeu, às vezes aquele voo pode ter acontecido algum acidente, um acidente de carro, seja o que for, né? Às vezes uma mudança de estado. Eu fui chamado para ir trabalhar no outro estado e deu tudo errado, os planos acabaram dando errado. Às vezes é um livramento. Então, tudo tem um lado positivo, né? É claro que não é para você ser também uma pessoa que só enxerga tudo positivo, né? Você tem que fazer um contrassenso, um contrapeso. Vira né? Síndrome da Poliana. Aí você vira uma pessoa que só tudo é positivo também, né? Exatamente. Precisa ter o positivo, tem claro. Tem que ter o equilíbrio. Mas o equilíbrio, para você não ficar nem numa ponta nem na outra. Né? Porque os opostos, normalmente, você acaba caindo aí num fanatismo. Sim. Seja qualquer assunto que for, né? E vendo pelo lado espiritual... Isso é importantíssimo, hein? Lado Isso espiritual. É muito importante. Lado espiritual. Vai, vamos lá. Você precisa procurar não alimentar esses argumentos, porque o que acontece? Você pode ser manipulado por obsessores também. Se você ficar nessa vida de reclamador profissional, de ficar toda hora se escondendo através de máscaras, vitimismo, todo esse sentimento todos esses sentimentos, pensamentos, atos que nós falamos aqui negativos, você vai abaixar a sua vibração. E baixando a sua vibração, você vai atrair espíritos desencarnados que também eram que nem você aqui na Terra. Estão na mesma frequência. Estão na mesma frequência. Então eles vão reforçar esse seu comportamento. Eles vão ficar colocando ideia na sua cabeça. Como a gente não enxerga, né, poucas pessoas têm esse dom de enxergar o mundo espiritual, você acaba achando que é da sua cabeça que tá vindo esses pensamentos. E não é. E aí mora o perigo, porque aí você vai virar uma marionete dessas pessoas que vão o quê? Sugar a sua energia. Assim como você, que é um vitimista profissional e é um reclamador, também suga a energia dos outros quando você começa a ficar com aquele blá 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 chato pra caramba. Exatamente, o famoso encosto, né? Que todo mundo fala, eu tô com encosto. Por quê? Porque a sua vibração é compatível com a dele. Então ele se juntou ali, né? E falou, nossa, vou ficar aqui mesmo, que aqui tá gostoso, né? Tô me familiarizando com essa energia tão gostosa. Sim, então ele vai grudar lá em você. Então, por favor, se você identificou todas essas características que a gente falou aqui, e às vezes numa fase a gente fica assim, né? Acontece, a gente fica, mas identifica,
né? E procura sair dessa. Sim. Não seja o hard, seja o lip. Pronto, Sim, melhor. seja uma pessoa... Se você tiver que escolher, seja o lip. É verdade, né? Não fuja da sua alma. Sim. Né? O vitimista, o reclamador, ele sempre terceiriza ali a culpa, né? Então, procure se reencontrar através da oração, através das terapias, através da conexão com o divino, com a sua essência, que você vai encontrar a solução para sair dessa situação negativa da sua vida, né? É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero poder ter levado muita esclarecimento, luz, né, em relação a esse assunto, que ainda é vasto, tem muito para se falar ainda, mas pelo menos para vocês terem uma ideia de como agem essas pessoas e como nós devemos nos precaver, se prevenir contra essas pessoas. E para quem é um vitimista, um reclamador, procure sempre uma ajuda profissional, um amigo, volte para você. Lembre-se, você é um filho de Deus, um ser divino que tem tudo para evoluir e para despertar a sua consciência. Isso aí, pessoal. Vamos deixar o ai, 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 o iui, iui, ó vida ao azar. Vamos jogar fora, mandar longe da gente, tá bom? É isso aí, pessoal. Então fiquem todos na luz e no amor. Gratidão. Gratidão. Até a próxima semana. Até a próxima.